Fala galera, iniciando oficialmente hoje o Físio na Copa e nosso primeiro episódio nós vamos trazer para vocês os atletas que foram convocados pelo treinador Ancelotti e que estão voltando de lesão, né, Quaja? O objetivo do nosso papo de hoje é discutir o papel da fisioterapia, tanto em performance quanto na prevenção de novas lesões. E para falar desse tema, nada melhor do que trazer essa referência da fisioterapia esportiva, Dr. Rafael Casão. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Senta aí, vamos discutir, né, Casão, a importância, né, da fisioterapia para esses atletas que estão voltando de lesão e que vão participar e representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Antes de começar aí, quero agradecer, né, o convite do Dr. Matheus Quajo, do Gabriel, co-irmãos, né, da Físio Jundiaí, eu representando a Físio Itatiba, e espero aí mostrar um pouco mais sobre a fisioterapia esportiva e junto com a Copa do Mundo aí. O primeiro atleta que nós vamos abordar é o Rafinha, do Barcelona, né, nosso meia. Ele teve uma lesão no posterior da coxa, discos tibiais, ficou cerca de 5 semanas fora, né, principalmente pela posição dele. Então ele tem muita condução de bola, sprints, e isso é preocupante para quem volta de uma lesão de posterior de coxa, certo? Então, o que a gente pode esperar dele nesses 2 amistosos que temos antes da Copa e também para a Copa do Mundo, caso? Como você já deixou, né, citou anteriormente, é um meio atacante, é um atleta que precisa de explosão, de arranque, muita direção, né, muita mudança de direção, e isso recruta muito o músculo, né? Então é um atleta que a comissão técnica, né, a parte do departamento médico, tem que estar muito atento ao controle de carga, tá? Ao monitoramento muscular através, né, de controle das enzimas musculares, o recovery, né, que engloba várias ações aí, sono e principalmente, né, viabilizar um plano terapêutico e condicionamento físico voltado para que ele conduza a trajetória, né, no campeonato e não recidive a lesão. Sem dúvida, eu acho que, né, nós acreditamos fortemente no potencial do departamento médico da CBF, então eu acredito que eles vão fazer vão ter um plano específico para o Rafinha, né, porque a gente sabe que uma lesão muscular, ainda mais de posterior de coxa, você pega, né, a alta intensidade que o Rafinha joga, a posição, que requer muito sprint, então tudo isso faz com que eles adotem uma estratégia específica para que essa recidiva não ocorra. Então eu acho que, sem dúvida alguma, eles têm um plano aí sensacional para o Rafinha, para que ele possa, em um curto período, jogar essa temporada, né, de Copa do Mundo numa intensidade alta aí, podendo ajudar a nossa seleção. E o segundo atleta que nós vamos abordar, que também foi convocado, na minha opinião, merecidamente, é o Bruno Guimarães, o BG do Newcastle, que também, coincidentemente ou não, teve uma lesão, né, no posterior da coxa, nos isquiotibiais, porém foi um grau, né, um pouco mais significante, o que ocasionou ele ficar fora dos gramados aí entre 8 a 10 semanas. E isso também influencia muito, né? A gente sabe que a posição dele é outra, né, em relação ao Rafinha, então ele também teve toda essa recuperação fora dos gramados e acabou sendo convocado e também deve fazer um trabalho à parte lá com o departamento médico da seleção, né, Casão? O Bruno Guimarães demanda um pouquinho mais de atenção, né, pelo fato de ficar um período maior de afastamento. Lembrando que a lesão muscular é uma lesão traiçoeira, né? Silenciosa, né? E o grande problema é a recidiva. E não pode ter essa recidiva na Copa do Mundo. Se machucou, automaticamente vai ser corte e um novo atleta vai ser convocado. O grande X da lesão muscular é o período de cicatrização, né, que a gente chama da famosa fibrose. Só que a fibrose ela pode estar, né, sendo ocasionada, né, sendo formada ou no músculo ou na junção do músculo e do tendão. E como esses músculos posteriores da coxa são músculos grandes, exige mais e mais tensão dessa fibrose, que ela fica com mais força, porém ela perde extensibilidade.
E o Bruno Guimarães, pela posição dele também, é um atleta que ele vai precisar pegar a bola, distribuir, arranque, marcação e ataque. Então ele vai exigir muito dessa musculatura. E lembrando, se não tiver uma formação, uma neoformação, né, muscular dessa fibrose bem alinhada, o risco de recidivar é bem grande. Eu acho que na questão do Bruno Guimarães, mais por causa da posição em si, o que vai pegar é a resistência, né? Então, a fadiga. Então, no final dos períodos, vão ter que tomar cuidado na minutagem, porque ele vai fadigar, e a gente sabe que a fadiga pode aumentar a chance dessa recidiva. Sem dúvida. Acho que é questão do controlar o volume de jogo dele, que é um atleta importantíssimo aí também para a seleção. Nosso outro atleta, Lucas Paquetá, que no fim das contas ninguém sabia se seria convocado. Eu acho que o pessoal estava aguardando informações sobre a recuperação física dele, né? Justamente, ele teve um afastamento desde meados de abril, mais ou menos um mês, né? Por causa de um edema no tendão também da posterior de coxa. Então, acho que a comissão técnica e a comissão de performance, os fisioterapeutas, os médicos da seleção, estavam aguardando como ele ia responder esse tipo de lesão, né? E aí, Casa, o que você acha do Lucas Paquetá por essa lesão, pela posição que ele joga? O que a gente pode esperar dele? O Paquetá é um caso à parte. Por quê? O Paquetá ele veio, né, da Europa para o Brasil. Então, essa transição de clima, calendário e principalmente, pessoal, a gente não dá muita atenção, mas a mudança de protocolo de condicionamento físico altera muito a condução do Aquela músculo. adaptação, né? Isso, porque o pessoal da Europa tem um protocolo de condicionamento físico e o pessoal do Brasil, da América do Sul, tem outro protocolo. Isso até gerar uma adaptação no atleta, e principalmente uma adaptação muscular, custa tempo, e muitas vezes esse tempo não é dado e gera essas lesões. A última informação que soltaram sobre, né, uma nota aí do Paquetá foi que ele está liberado para jogar, mas ele ainda não está 100%. Então, provavelmente vão controlar a questão de volume de jogo também, né, de intensidade, controle de carga, para que não aconteça a recidiva, né? O que mais preocupa é a quantidade de jogadores com esse controle de tempo, né? Acho que são esses 3 jogadores de linha, né, que nós temos e contaremos um pouco, estamos contando, né, a história deles aqui nessa conversa, e os 3 jogadores de linha com controle de carga, é complicado. Sem dúvida. E o nosso último jogador hoje, que nós vamos falar, que também foi convocado, não foi surpresa para ninguém, o goleiro Alisson, né? O goleiro Alisson também, coincidentemente ou não, isso também já influencia muito devido ao calendário europeu. Nós falamos aqui de Rafinha, Bruno Guimarães e agora do Alisson, que estão em final de temporada. Obteve uma lesão na posterior da coxa, né, nos isquiotibiais. Ele teve essa lesão em meados de março, perdeu aí uma média de 6 a 7 jogos e está voltando agora, retornou agora aos treinos. Tá indo, né, para os amistosos da seleção e para a Copa sem nenhum jogo oficial ainda, e acredito ser dúvida aí, ser um problema para o Ancelotti, ver qual vai ser a abordagem terapêutica que eles vão, né, realizar mediante ao Alisson, né, Casão? Dentre os jogadores citados aí, o Alisson é o que demanda mais atenção, pelo fato dele ter voltado, recidivado a lesão e ter sido poupado. E pela demanda de trabalho do Alisson, porque o goleiro ele faz um trabalho à parte do jogador de linha. E é um trabalho exaustivo, de explosão, movimentação, potência. E exige muito, não só da parte muscular, mas também da parte articular. Então, dentre todos esses citados aí de jogadores, o Alisson, para mim, na minha opinião, é o que a gente tem que ficar aí com uma atenção redobrada, que o caso dele é um pouquinho mais complicado. Falando um pouquinho do torcedor, né? Eu acho que é por isso que o Everton foi chamado, né? Pela experiência da última Copa. Acredito que o Alisson não esteja em plenas condições. E tem grandes chances de jogar. Tem grandes chances de jogar, porque aquela saída de bola, aquela saída num contra um, bola cruzada, ele, durante todo esse tempo, ele vai ter que ter confiança para que ele consiga fazer
esse tipo de movimento e é a que é mais demanda do goleiro, né? Sem dúvida. E o coacho se toma com a confiança, né? Se o jogador não tiver confiança, não tiver ali 100%, o risco dele não só machucar, recidivar a lesão, ou machucar outro componente. Ter uma entorse, ter um trauma, por não estar focado, né, 100% na parte clínica. E isso é muito comum quando a gente trabalha com tempo reduzido para os atletas voltarem, né? E a Copa do Mundo não dá esse limiar de tempo. Não tem esse time, né, de ele não recuperação. pode, a gente pode perder tempo, né? Então ele tem que estar 100%. Acho que a equipe médica da seleção já está, né, sabendo de toda essa normalidade. Esperamos aí que ele represente bem aí a seleção. E para finalizar o nosso primeiro episódio do Físio na Copa, nós trouxemos para vocês um artigo aqui, foi um estudo realizado pela UEFA Elite Club Injury Study e foi publicado no British Journal of Sport Medicine, onde em 21 temporadas as lesões de posteriores de coxa aumentaram de 12% para 24%, né, Matheus? 18% dessas lesões ocasionadas após 2 meses da lesão. Então essa recidiva muito curta, num período muito curto de tempo, né? Um número bem significativo, bem significativo, e eu acho que esse aumento de lesões deve ser aumento de intensidade, volume, futebol moderno. Espaço entre os jogos, né? E a capacidade física dos atletas vem aumentando e, consequentemente, as lesões também. Sem dúvida. E como torcedor, Casão, o que a gente pode esperar aí nessa Copa do Mundo aí da seleção brasileira? O corpo clínico da CBF, né, em si, é um corpo clínico muito bom, né, fisioterapeutas, médicos, nutrólogos, preparadores físicos. Então eu confio muito nesse corpo clínico e confio também nos atletas, né, independente das variantes que ocorrem na Copa do Mundo. Acredito muito no potencial clínico e no potencial técnico desses atletas. Estou na torcida e espero que essa daqui venha para o Brasil aí e faça a festa do brasileiro. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que haverão outros novos episódios e traremos todos os temas aqui possíveis em relação aos bastidores da fisioterapia na Copa do Mundo. Valeu!